Vamos então para mais uma aula de física. Hoje vai ser diferente, a gente vai começar o conteúdo da segunda série e eu espero que vocês possam compreender de verdade o que o conteúdo pede, o que ele exige da gente, tá? Gustavo, fecha a porta. Só abrir aqui. Interromper o compartilhamento porque o negócio, o computador não está querendo fazer os trem tudo certo, não. Pronto, já deixar aqui aberto, porque aí não tem como deixar aberto. Oh, meu Deus. Só um minuto, tá, pessoal? Tem que compartilhar com vocês e abrir compartilhando. Bora lá. Não deixem de colocar o nome no chat, tá? Para que a gente possa registrar a chamada de vocês, a presença de vocês, tá? Então, a gente vai estar trabalhando o quê, pessoal? Termologia, tá? É o estudo, tá? Vamos aqui mais para frente. A termologia, estuda os fenômenos relacionados com temperatura e com calor. Então, assim, a gente vai estar estudando a questão do aquecimento e do resfriamento dos corpos. E também o que acontece quando um corpo ele se resfria, ele fica mais frio, ou quando um corpo fica mais quente, né? Então, pessoal, nesse caso, nós temos a termo, que é a temperatura, e logia é o estudo. Logo, eles estudam os fenômenos relacionados ao resfriamento e o aquecimento dos corpos, tá? O que a gente tem que ter em mente, galerinha? Que quando nós trabalhamos temperatura, a gente tem que observar na questão microscópica, tá? A gente tem que pensar nas moléculas que compõem aquele corpo. Então, o que acontece? Quando o objeto ele está em uma menor temperatura, as moléculas elas tendem a se aproximar cada vez mais e ficar o quê? Cada vez menos agitadas. Então, quanto menor a temperatura, também menor vai ser o grau de moléculas, tá? E aqui, ó, quando o corpo está com a maior temperatura, o que acontece? Essas moléculas, elas ficam mais soltas, mais livres, tá? A energia cinética, o movimento delas é maior, tá? Então, quando um corpo ele está resfriando ou uma temperatura menor, as moléculas elas estão mais paradinhas, mais unidas. E quando aumenta a temperatura, aumenta também o grau de agitação dessas moléculas, tá? Então, assim, nós temos que ter em mente que quando essas moléculas elas se agitam, elas liberam a energia cinética, né? Essa movimentação delas, elas provocam que é a liberação de energia cinética, que se converte em energia térmica, tá? Por isso que o objeto que ele está mais quente, a energia cinética é maior, o grau de agitação também é maior, tá? Cinético de movimentação, tá? É o que nós estávamos estudando ano passado. Esse ano, né? Emendamos, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente que se o corpo ele está com menor temperatura, então essas moléculas elas estão mais quietas. O grau de agitação delas é bem menor do que quando elas estão com temperatura maior, tá? E aqui, nesse caso, a gente sabe que a temperatura ela é o grau de agitação das moléculas, tá? E o que acontece? Quando nós estamos em um momento igual hoje está chuvoso, hoje está a temperatura em Celsius, né? Que a gente também tem que pensar sobre isso. A
Atualmente, ela está às 8 horas era de 21 graus. Agora, ela é de 24 graus. Porém, está o quê? Está chovendo, está chuvoso, está dando a sensação térmica de que está mais frio, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente, além da ideia da agitação das moléculas? A gente tem que ter em mente o conceito de calor, tá, pessoal? O que é calor? Calor é quando está quente. A gente usa muito, né? Nossa, mas hoje está calor aqui em casa. Hoje está, né? Tá muito calorento. Mas só que na física, galera, a gente tem um conceito diferente sobre calor, tá? Calor é uma propriedade que os corpos têm de procurar o quê? Estar em equilíbrio. Calor é o quê? É essa energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Então, assim, a gente precisa conceituar calor e observar que no calor não é porque está quente, não é porque a temperatura está alta, não. Calor é a energia térmica em trânsito. É igual aqui, ó, nós temos esses dois corpos, né, o bloquinho vermelho e o bloquinho azul. O vermelho a gente vai identificar que está com a temperatura o quê? Maior que o bloquinho azul, certo? Então, quando a gente aproxima esses corpos, o que acontece? O corpo de maior temperatura vai ceder calor. A energia térmica vai ser cedida pelo corpo A, vermelhinho, para o corpo B, de azul. Por quê? Porque é uma propriedade onde os corpos, eles procuram sempre o quê? Estar em equilíbrio térmico. Então, sempre, olha só, quando a gente aproxima, né, um corpo de outro, um corpo de mais calor, né, de um corpo que, desculpa, mais calor não, um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, essa energia térmica em trânsito é o calor, tá? Então, a gente precisa ressignificar alguns conceitos. Eu não sei se vocês tiveram aula de termologia no 9º ano, tá? Mas não importa. O que importa é o que a gente vai estar discutindo agora. Tudo bem, pessoal? Então, para quem chegou, a gente está falando sobre temperatura, tá? E a temperatura ela está associada ao grau de agitação das moléculas, tá? Dentro de um corpo, tá bom? Então, quando um corpo ele está com menor temperatura, essas moléculas elas estão mais paradinhas, tá? Tendendo a elas ficar completamente césseis, se a temperatura diminuir ainda mais. Porém, o que acontece diferente é quando um corpo está com a maior temperatura, tá? E essa temperatura ela é medida por um termômetro, certo? Então, quando o corpo está com maior temperatura, esse corpo ele tem um estado de agitação maior. As moléculas ficam louquinhas de um canto para o outro, se movimentando. E a tendência é o quê? Essa movimentação aquecer ainda mais o corpo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. E o que é calor? Calor é energia em trânsito, energia térmica em trânsito. A energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro. A ideia é sempre assim, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, podendo até chegar ao quê? Ao equilíbrio térmico, onde as temperaturas serão as mesmas. Por isso que quando nós nos aproximamos de uma pessoa, seja um namorado, seja uma irmã, ou uma pessoa qualquer, se você está com frio, a tendência é essa pessoa do seu lado o quê? Te aquecer, mas não é porque ela quer,
É porque os dois corpos vão procurar o quê? Estar em equilíbrio, um equilíbrio térmico, tá? Tudo bem? Se não estiver compreendendo, só me falar. Bom, o que nós falávamos, né, sobre a questão do equilíbrio térmico é quando as temperaturas dos dois corpos possuem o mesmo valor, tá? Então, é muito importante nós termos em mente esses conceitos de temperatura, relacionada ao grau de agitação das moléculas, e de calor, que está relacionado ao quê? À busca pelo equilíbrio térmico. O calor, então, é essa energia o quê? Em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Então, aí nós temos o equilíbrio térmico. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, desculpa. Eu trouxe para vocês que são os termômetros. Os termômetros nós utilizamos no nosso dia a dia. Alguns cozinheiros, né, cozinhas industriais, eles também possuem termômetros para ver a temperatura do óleo para estar fritando, fazendo um petisco, né, a temperatura dentro da câmara fria. Então, assim, o termômetro é um objeto de suma importância. Quando, por exemplo, a gente está doente, pelo menos a minha mãe, ela tinha uma mania de colocar a mão aqui na minha testa e colocar a mão na testa dela para comparar as temperaturas. Porém, pessoal, isso não é válido. A gente não vai mensurar, a gente não vai conseguir medir a temperatura por comparação, tá? Nós precisamos do quê? De um termômetro. Então, assim, os termômetros são usados na determinação da temperatura de um corpo, tá? Um termômetro comum deve ter uma substância que ela vai estar medindo essa temperatura. Ou quando é um termômetro digital, né? O termômetro digital, ele tem o quê? Ele tem um leitor de temperatura, diferente dos termômetros, por exemplo, esses termômetros para ambientes aqui, esse líquido vermelhinho, ele é o mercúrio. O mercúrio, ele age muito de acordo com a temperatura. Então, o que acontece que esse termômetro vai medir a temperatura? Quanto maior a temperatura, o que esse líquido vai fazer? Ele vai se dilatar mais. E esse cubículozinho aqui, esse tubozinho aqui, onde ele está, a tendência dele o quê? É se dilatar e marcando nessas escalas termométricas aqui, tá? Então, assim, a ideia não é a gente saber como o termômetro funciona, mas é a gente ter em mente que esse é o objeto que se mede, tá, a temperatura. Aí nós temos termômetros industriais, nós temos os termômetros para ambiente, temos os termômetros. Antes, a gente tinha muito esse de mercúrio, né? Mas hoje, até nas nossas casas, a gente usa o termômetro digital, que é o mais a tendência dele quebrar é bem menor, né? Porque os termômetros de antigamente, eles são de vidro, ainda existe, não sei, e com um líquidozinho dentro, então, assim, a tendência de quebrar era muito, muito favorável, tá? E nesse caso, pessoal, é importante a gente ter em mente a ideia que das escalas, tá? Termométricas. Por quê? No nosso mundo, nós temos 3 tipos de escalas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? No nosso dia a dia, tá bom? A escala que nós utilizamos e na maioria dos países, né, do mundo, nós utilizamos quem? A escala Celsius, tá? Então, tendo como base o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Como
assim, fusão, ebulição? Sim, a gente vai estar trabalhando a ideia de conversões e mudanças de estados de fase da matéria, tá? Então, aquela ideia de estado gasoso, estado líquido, vapor, né, ebulição, a gente vai estar trabalhando isso sim, porque nós precisamos ter em mente como é essa ideia de mudanças de estados físicos da matéria, tá? Mas, por enquanto, a gente só vai tentar a conhecer essas escalas, e a ter em mente o que nós já falamos, que é o que é temperatura e o que é calor, tá? Então, temos a escala Celsius, a escala leva o nome dele, né? Da década do século XVIII, tá? Então, ele tem como ponto fixo a temperatura de vapor, que é a 100 graus Celsius, e a temperatura quando entra em vapor, acima de graus Celsius, e quando ela está no estado líquido, a 0 grau, tá? Então, quando, eu vou passar mais para frente, aqui, que a gente consegue observar melhor, aqui. Então, nós temos o vapor chegando a 100 graus Celsius, e quando chega abaixo de zero, a tendência da água, que é uma substância que a gente utiliza muito, tá, para poder fazer essas conversões, ela tende ao quê? A entrar no estado de fusão, que é o quê? Que é virar gelo, tá? Então, são os dois passos, as duas conversões. A 0 grau, caso a temperatura diminui, a água que está no estado líquido, ela tende a ir para o estado sólido, por meio da fusão. Aumentando a temperatura e passando de 100 graus, o que acontece com essa água? Essa água, ela tende a sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, que nós chamamos de ebulição, tá? Então, assim, a gente precisa relembrar alguns conceitos, tá bom? Para a gente poder entender um pouco mais como é o estudo da termologia, tá bom? E escala Fahrenheit. Essa escala, pessoal, ela é usada mais em países de origem anglo-saxônica, de origem inglesa, tá? Nós somos um país de origem latino, tá? Latino, lá de Portugal, então a gente utiliza a escala Celsius. Mas tem alguns países que eles têm outras origens, que é chamada anglo-saxônica, tá? Em sua grande maioria, que é a Inglaterra, Estados Unidos e as colônias desses países, certo? Eles usam o quê? Ao invés de Celsius, eles usam Fahrenheit, tá? E aí, os números são os mesmos. A ideia de estar a 32, abaixo de 32 graus Fahrenheit, a água tende o quê? A ir para o estado sólido. E acima de 212 Fahrenheit, a água tende a ir para o estado de vapor, tá? Então, aqui são poucos países que usam essa escala, mas a gente precisa ter em mente e também precisamos aprender, isso vai na próxima aula, tá? A fazer essas conversões. Agora, o que acontece, pessoal? Em laboratório, em pesquisas, tá? Não se usa nem a escala Celsius e nem a escala Fahrenheit, tá bom? Então, a escala Kelvin, como tá aí no slide, ela é a escala do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Então, ela é onde a gente consegue trabalhar, os cientistas, né, trabalham muito a ideia de chegar no zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Onde essas moléculas, que elas ficam agitadinhas, né? Quando diminui-se a temperatura, a tendência delas é cada vez ficar mais o quê? Mais paradas. Essa agitação vai diminuir um pouco mais. E quanto menos temperatura, quanto menor a temperatura, menor é o grau de agitação dela, certo? Até
possivelmente chegar como? Ao zero absoluto. Só que, pessoal, o zero absoluto, muitos laboratórios, cientistas, não conseguiram fazer com que essas moléculas elas ficassem totalmente céssicas. Então, o zero absoluto ainda não foi conseguido, ainda não foi feito em laboratório, tá? Porque mesmo a temperaturas muito baixas, as moléculas elas ainda tendem a ter o seu movimento, a sua agitação, tá? Então, nós temos a escala Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? E aqui nós temos as 3 escalas, tá? Essas 3 escalas, nós vamos trabalhar a questão de fazer as conversões entre elas, mas não na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, a gente está mais conversando sobre o assunto e entendendo sobre as particularidades da termologia, tá bom? Então, aí, a gente vai estar trabalhando essas conversões, essas variações entre escalas, tá? Aqui nós temos as 3 escalas e as suas relações, que a gente vai estar trabalhando na próxima aula, tá? Alguma pergunta, pessoal? Nós temos a nossa ficha, a gente vai estar utilizando agora o nosso livro, tá? Eu não tenho o livro aqui, tá? Mas o nosso conteúdo começa na página 14, tá? Eu coloquei aqui na ficha para vocês. E aí eu coloquei três exercíciozinhos para vocês fazerem, tá? Só desfazer esse trem aqui. Tá bugado aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então, nós temos na página 14 até a página 19, tá? E aí, nós temos os exercícios da página 19, número 1, 2, 3 e 4, tá? Então, pessoal, se você não fez nenhuma atividade de física relacionada às aulas anteriores, então vamos lá, começa fazendo essa, tá? E aí as outras a gente vai conversando como é que faz para você entregar. O mais importante agora é você pegar o ritmo e não deixar de fazer as atividades e também de entender sobre o conteúdo, tá? Todos assinaram aqui? Todos colocaram o nome aqui no bate-papo? Deixa eu só... Aqui. Deixa eu só tirar aqui. Então... Eu acho que não, professora. Então, coloquem, por favor, tá? Que aí para a gente encerrar a nossa aula. Porque agora é a hora de vocês fazerem atividade, tá? Já que vocês não têm nenhuma dúvida, tá bom? Tudo bem?